Alegria! Começamos. E aí, turma? Tudo bem? Segundo ano A? Tudo bem? Segundo ano B? Como vão? Começamos aqui, ó, mais uma. Hoje sim, hoje tem aula de física. É a 10, né? Aula gravada. Aula 10 e aula 11. Prestem atenção no seguinte, no ritmo da música, hein? Dançando aí em casa, com seus pets, que eu vi as fotos aí com o Fernando. Prestem atenção, achei bem legal. Na quinta-feira passada, eu priorizei com vocês a resolução de exercício do trabalho que eu tinha pedido do caderno de atividades. Aí também vocês tinham que ter feito aquele trabalhinho do experimento da página 27, então nós estamos na página 27. Nossa prova mensal. O que vai aparecer nela? Vai aparecer essa apostila de número 4. Então, desde lá o começo de ótica física, desde a página 4 até onde nós terminarmos hoje. Hoje não, desculpa, onde nós terminarmos essa semana, nessas aulas gravadas, tá bom? Então tem um conteúdo aí que vocês podem achar que ele é grande, só que é um conteúdo mais simples, porque ele é teórico, é o comecinho ainda de espelho, não é nada muito complicado. O que eu tenho que continuar com vocês hoje que eu anotei aqui? Eu tenho que conversar com vocês, bem rapidinho, que significa enantiomorfismo, que foi o seu trabalho, que foi o trabalho que você fez da folha de papel sulfite, né? O trabalho do sulfite. Então vamos prestar atenção, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Flávio. Que nome lindo. Aí eu coloco aqui de caneta preta. Eu vou colocar aqui de caneta preta um espelho. Coloquei aqui um espelho. Legal. O que eu vou ver? O que eu vou visualizar? O que nós iremos visualizar? Nós iremos visualizar a reflexão, né, o espelhamento, né, dessa palavra. É como se eu estivesse me olhando no espelho. Quando eu me olho no espelho, o meu lado esquerdo, né, se a gente for pensar, ele está do outro lado, né? Ele muda. Então o que está acontecendo aqui, ó? Ó, olha só o que é o enantiomorfismo. Isso que acontece no espelho plano. Ah, peraí, faltou o acento. Isso que acontece no espelho plano. Espelho plano, tudo que eu vejo, tudo que eu coloco na frente dele, se eu espelhar, eu estou vendo invertido. Então, por exemplo, eu estou olhando para a câmera agora do computador que está me gravando. Aqui, ó, está escrito meu nome, certinho, Flávio. Eu que estou lendo daqui, eu estou vendo Flávio, direitinho. Agora, vocês que estão em casa, vocês estão vendo ao contrário. Por que eu estou vendo Flávio? Porque a câmera está espelhando o que está aqui. É como se fosse um espelho, né? Tanto que tem gente que fala que a gente. Que tem muitas teorias que falam isso, né? Que nós vemos o mundo de ponta cabeça. Na verdade, é um espelhamento do que você está vendo. E aí esse espelhamento fica meio que invertido, fica meio que. Não é que fica ao contrário, né? Ele fica só invertido, ele vem na mesma ordem. Então, se o O está mais próximo do espelho, eu vou ver o O também mais próximo do lado de lá. Essa regra, o enantiomorfismo, que a gente consegue ver, o lado direito passa a ser o lado esquerdo passa a ser o lado direito. Essa regra ela é muito usada principalmente por carros de bombeiro e ambulância. Porque, por exemplo, ó, eu que estou vendo meu nome aqui direitinho agora, se eu estivesse dirigindo meu carro, eu estaria vendo pelo retrovisor, né? Pelo retrovisor de dentro do carro, eu vou estar lendo completamente perfeito, né? Na ordem correta o que está escrito, por exemplo, no carro da ambulância, do bombeiro. Por isso que vocês fizeram esse trabalho da folha sulfite, né? Agora eu venho para o lado de cá, ó. Eu, como eu estou olhando para a câmera e ela está refletindo aqui, eu já vejo aqui ao contrário. Vocês não, vocês de casa estão vendo isso direitinho, tá? É porque eu estou tendo um campo visual diferente do de vocês. Eu estou olhando para a câmera aqui, ó, que está batendo aqui, tá bom? Muito bem, aí na apostila de vocês vem, né, o bombeiros escrito. E vocês vai aparecer na prova uma questão dessa, com certeza. E o que vocês precisam é treinar algumas coisas. Porque, por exemplo, ó, número 7, aqui ele fica assim, ó. Certo? Vamos pensar aqui o cedilha, ó. Ó, aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Tudo tem que inverter. Tudo tem que inverter. Por exemplo, esse acento aqui, ó.
do lado de cá, ele vai ficar assim, ó. Tem que ser tudo invertido. Se você não espelhar tudo, vai estar errado. Aí você fala assim: "Ah, mas eu escrevi tudo certinho, tudo espelhado, faltou só uma letra". Então você errou. Porque imagina, então tá errado, não tem como dar meio certo nisso. Porque se você colocou tudo, só faltou o F, por exemplo. Ah, o F eu fiz virado para lá. Por exemplo, ó, eu fiz o professor, eu fiz o O, o I, o V, o A, o L, mas o F eu fiz assim. Pronto, errou a questão. Errou a questão, porque existe um espelho que faz isso. Ele faz metade certo, ou ele faz quase tudo certo. Uma parte, seu olho vira ao contrário quando você se olha para ele. Não dá, né? Não dá, né? Então, vocês concordam comigo? Não posso colocar meio certo nisso, hein? Não posso. Deixa eu apagar aqui que tá no letreiro já, né? Já apareceu meu letreiro aqui do lado ou em cima, não sei onde eu coloquei dessa vez. Não tem como. Oxi, tem um barulho estranho aqui. Não tem como você errar uma letra. Não, errou uma letra, errou tudo, tá bom? Agora eu quero que vocês virem e observem a página 28. Ela é extremamente importante. Não tem muito o que eu escrever aqui na lousa dessa página 28, porque você vai já estar observando o desenho. O que é importante que eu estou falando dessa página? O campo visual do espelho plano. O campo visual do espelho plano é extremamente importante. Presta atenção, eu vou até ler isso daqui de tão importante que ele é, para todo mundo entender bem. Ó. Primeiro, antes de ler, vocês estão vendo uma ilustração que tem um olho que está observando algo no espelho plano. Você até vê esse olho espelhado do lado direito, né? E aí nós temos 4 pontos, A, B, C e D. Quais pontos esse olho, nessa posição, está conseguindo ver no espelho plano? Você percebe que para a gente conseguir montar isso, a gente tem que jogar uma linha do olho até a base superior do espelho e uma linha até a base inferior do espelho. E a partir dessas linhas, usando o princípio da reflexão, a segunda lei, né, que I é igual a R, eu vou fazer o ângulo certinho, por isso que um transferidor, uma régua, são de suma importância na resolução dessa prova, tá? E como eu peço para ver a prova, que vocês tirem foto dela feita no caderno, dessa vez você precisa mesmo, não é só fazer a continha, você precisa fazer o desenho. E fazer esse desenho é muito importante para você enxergar onde é o campo visual. Então, nesse caso aqui, nós estamos observando que somente os pontos A e B estão sendo vistos, né? O ponto C e D não. O C e D não é visto por esse olho nessa posição que ele está do espelho plano, tá bom? Acho que nem preciso ler, né? Acabei explicando aqui de acordo com a ilustração. Tudo bem? Como que nós montamos então? Sobe uma linha para a parte superior do espelho plano, desce uma linha para a parte inferior do espelho plano. Essa linha, de acordo com o desenho que você está vendo aqui, ó, ela é refletida. E como que ela é refletida? Com qual ângulo? I é igual a R. E para fazer isso, você precisa de uma régua, medir corretamente, fazer uma reta direitinho, usa um transferidor, veja qual é o ângulo correto que está sendo formado aí, tá bom? Só assim você vai conseguir resolver isso da forma correta. Na sequência, ele fala do deslocamento de espelhos planos. O deslocamento de espelho plano é uma parte teórica que a gente vai ver melhor isso no exercício. Vocês vão entender isso melhor no exercício. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar, ó, deixa eu fazer o desenho aqui que agora é mais fácil. Vamos imaginar que aqui tem um espelho e existe aqui, ó, um objeto a 2 metros do espelho. Quantos metros que vai estar a imagem formada desse objeto? 2 metros também. Então esse daqui é o O, esse daqui é o I, objeto imagem. O objeto está a 2 metros do espelho, a imagem está sendo formada a 2 metros do espelho. Isso só vale para espelho plano, tá bom? Essa distância ser igual. Portanto, o objeto está a quanto da imagem? 4 metros. Ele está ao dobro. Por isso que ele fala aqui que é 2 vezes, tá? Ó, aqui na fórmula. Ele fala que é 2 vezes a distância do objeto imagem. Só que aí ele usa I e E, enfim. Eu prefiro o I, objeto e imagem. Acho que é mais fácil para vocês entenderem. Página 29, outra coisa de extrema importância, que é bem teórico também, é a questão da associação de espelhos planos. Infelizmente eu não tenho aqui. Geralmente quando essa aula é presencial, eu peço aqueles espelhos que as meninas, ou meninos hoje em dia também usam, né? Os meninos hoje em dia são cada vez mais vaidosos, eles também andam com espelho. Eu pego 2 espelhos e coloco eles assim, ó. Coloca bem próximo um do outro. Eu vou tirar o microfone aqui, vazar um pouco do som externo aqui
da minha rua e da minha casa, mas tudo bem. Ó, se essa minha mão é um espelho e essa minha mão é um espelho, eu posso colocar eles assim. E aí, ó, existe um ângulo de rotação, que pode abrir ou fechar esse espelho. Se coloca uma pessoa aqui dentro, um objeto aqui dentro, dependendo do ângulo que eu abro ou fecho, eu vou ter uma determinada quantidade de imagens sendo formada. Vamos voltar aqui para o microfone. E como que nós calculamos isso? Através da fórmula que está na página 30. Então você observa aqui na página 30, ó, o que eu acabei de te explicar, só que em forma de desenho. Ó. Então ele coloca aqui um vasinho, né, com uma planta qualquer aqui, não sei que planta que é essa, e aí você vai ter que quantidade de imagens que está sendo formada no espelho. Depende do ângulo, depende da rotação. Então como que a gente vai fazer isso daí? Que fórmula usar? N é igual a 360 graus dividido por alfa. Alfa é o ângulo que o espelho está. Ah, ele está a 45, ele está a 60, 120, 150. Alfa é o número do ângulo, sempre menos 1. E aí o resultado que der nessa conta é o número de imagens que vai ser formada dentro do espelho, tá bom? Tranquilo, né? Não é muito difícil, mas é extremamente importante a gente entender isso, tá? Então agora nós iremos resolver exercícios. Então vocês coloquem aí na página 30, página 30, bora lá, exercício 1. Uma criança está parada diante de um espelho a uma distância de 1 metro. Então vamos ver. Então eu tenho aqui o espelho. Essa aqui é a alternativa A. E aí tem uma criança parada a 1 metro. E ela está com uma camiseta que está escrita Brasil. Reescreva essa inscrição na forma que ela aparece no espelho. Ó, eu vou escrever aqui com as minhas letras de forma. Não vai estar igual a letra da apostila. Tá? Se você quiser, você pode espelhar a letra da apostila. O que ela vai ver igual? Ó, o que eu estou escrevendo de azul é a resposta. Então ela vai ver o L, o I com a bolinha, o S, o A, o R e o B. Tudo bem? Brasil. Deixa eu olhar aqui, ó. Brasil, perfeito. Eu olhando aqui, eu vejo o espelhado para ver se está certo. Alguns alunos colocam isso daqui embaixo. E aí escreve por cima, porque a folha fica meio transparente, aí escreve por cima. Dá certo, fica perfeito, se você colocar embaixo. Outros alunos colocam um espelho, levam um espelho para a prova. Pode levar espelho para a prova mensal, se a prova fosse presencial? Sim, mas pode levar para o Enem? Não. Então é melhor a gente descobrir mais ou menos como que é, né, sem o espelho. Não é difícil, é fácil. B, alternativa B. Qual é a distância da criança à sua imagem? Bom, se aqui ó, eu tenho 1 metro, aqui eu também vou ter 1 metro. Então, qual é a distância da criança até a imagem? 1 mais 1. 1 mais 1, 2 metros. Bem fácil, né? Bem fácil. Vamos lá, outra questão também de extrema importância para a gente terminar essa aula de número 10. A questão 2. Renata deseja comprar um espelho plano para que consiga se enxergar por inteiro. Ela quer se enxergar inteira para se trocar no quarto, enfim. Ela quer gastar o mínimo com isso e resolveu determinar qual é o menor tamanho do espelho que precisa comprar, porque quanto maior o espelho, mais caro ela vai pagar. Sabendo que ela tem 1,60, então vamos lá, a Renata ela tem 1,60, a altura da Renata, 1,60 metros. Perfeito. Seus olhos estão a 1,50 do chão, né? Ó, porque tem esse pedaço aqui, ó, ela é testuda, ela tem 10 centímetros de testa. Então aqui, ó, do chão, vamos pensar que o H é 1,50, esse outro H menor aqui, o H minúsculo, tá? Determine, alternativa A, qual é o menor tamanho de espelho que Renata deve comprar? Então eu vou colocar aqui, ó, alternativa A, qual é o menor tamanho de espelho que a Renata deve comprar? Turma, é o seguinte, para eu saber se eu vou conseguir me ver ou não por inteiro no espelho plano, eu tenho sempre que pegar a minha altura e dividir por 2. Então, ela tem que comprar, no mínimo, um espelho de 1,60 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 80 centímetros, ou 0,8 metros, 80 metros. Então, para eu conseguir me ver por inteiro, se eu tiver 1,60, eu preciso de, no mínimo, um espelho de 80 centímetros, tá bom? Na alternativa B, aqui a altura do chão,
Agora outra coisa, eu vou fixar esse espelho na minha parede, eu vou colar, não sei, colocar ele de algum jeito. Mas a que altura do chão deve fixar a borda superior? A borda superior do espelho tem que estar a qual altura do chão? Mesma coisa, eu vou pegar minha altura e vou dividir por 2, mas não a minha altura por completo. E sim a altura a partir do meu olho. Então, para eu saber a que distância do chão eu devo fixar a borda do meu espelho, eu vou pegar 1,50 e vou dividir por 2. E isso daqui vai dar 0,75. Então eu vou pegar vou pegar uma trena, vou colocar lá no chão e vou subir 75. Quando eu chegar em 75, eu posso fixar meu espelho. Essa é a altura que a borda superior do meu... desculpa, essa é a altura que a borda inferior do meu espelho vai ficar. E a borda superior, eu vou acrescentar aqui 80. Então vai ser 0,75 mais 80. Ó, desculpa se ficou confuso esse finalzinho. Presta atenção. 1,50 dividido por 2, 0,75. Então eu meço 0,75. E coloco meu espelho na parede. Mas para saber que a altura que ficou a borda superior, eu pego esse e somo com esse. Tá? Então a resposta aqui na B, ó, é a soma desses dois. Isso daqui vai dar 1,55, né? 1,55 metros. Então, do chão, a borda superior fica a 1,55 superior. E a inferior a 0,75. Tá bom? Combinado? Eu continuo já na próxima. Fique comigo. Já assista a próxima aula, que a gente resolve mais exercícios. Tchau, tchau. Segundo. Abraço.